Como falei, nós dividimos em 3 partes. A primeira foi só derrames pleurais não infeccioso, e aqui, dos derrames pleurais, agora nós vamos falar de empiema. O empiema pleural, o que é o empiema pleural? A definição bem básica é assim: é o acúmulo de pus na cavidade pleural. Acumulou pus na cavidade pleural, você vai estar diante de um empiema pleural. Geralmente, significa dizer que se o paciente teve uma infecção pulmonar, uma pneumonia, essa doença acabou contaminando, essa bactéria que estava no pulmão, contaminou o espaço pleural e infectou o espaço pleural e vai formar pus lá no espaço pleural. Geralmente é uma disseminação direta ali, do pulmão para a pleura. Pode ser indireta, pode ser, o paciente pode ter um abscesso lá na perna, uma infecção de ferida cirúrgica, ou um outro infecção à distância, e fazer uma sepse, pode fazer uma sepse por via hemática e eventualmente contaminar o espaço pleural. Pode, não é comum, mas pode também, tá certo? Light definiu os critérios também para o diagnóstico de empiema pleural. E aí, assim, quando você faz uma punção pleural que aspira pus, já é um critério. Você já está diante de um paciente que tem empiema. Mas outro critério é, mesmo o líquido não sendo purulento, você colheu o líquido e mandou para a cultura. E na cultura cresceu bactéria. Então, ele também é, segundo o conceito de Light, você estaria diante do paciente com empiema. Então, colheu ali o líquido pleural, a turvo, manda para o laboratório imediato, e ele fez um GRAM, e o GRAM deu positivo. Então, também seria um critério para diagnóstico de empiema. Tá, pessoal, e a etiologia do empiema, ou seja, quais são as causas de empiema? Nós, país de terceiro mundo, temos, como eu falei, muitos pacientes com empiema pleural, tá certo? Imagine aqui, por exemplo, aqui eu peguei alguns trabalhos, isso não é recente, mas eu já... Aqui, um caso era nosso, específico do Messejano, em 2002. Eu levantei rapidinho 223 casos de empiema. As causas mais comuns nessa primeira coluna aqui, de empiema, é o empiema parapneumônico. O paciente tem uma pneumonia, o derrame parapneumônico. Alguns chamam também de empiema pós-pneumônico. Mas não é pós, porque o paciente pode ainda estar com pneumonia e com o empiema associado. Mas é geralmente o paciente que foi acometido de infecção respiratória, fez uma consolidação, um infiltrado pulmonar, diagnosticado uma pneumonia, e aí o paciente começa a melhorar, a responder à antibioterapia. E daqui a pouco a febre surge, ressurge, febre alta, persistente, o paciente pode ter alguma dor pleurítica ou não, e aí, na verdade, eles estava tendendo a melhorar e piorou porque fez contaminação do espaço pleural e desenvolveu empiema pleural, tá certo? Então, empiema parapneumônico é uma causa, é a causa principal do empiema, é pneumonia. Outra causa que é importante é pós-cirurgia. Pós-cirurgia abdominal, pós-cirurgia de esôfago, ou pós-cirurgia torácica. Principalmente cirurgia aberta e principalmente cirurgia para doença inflamatória infecciosa, tipo bronquiectasia, tuberculose, etc. Que na cirurgia pode haver contaminação do espaço pleural e o doente faz infecção pleural, que é o empiema pós-cirurgia, ou pós-cirurgia de ressecção pulmonar, por exemplo. Mas pode ser pós-trauma ou por trauma, tá certo? Como assim, professor? Não, o paciente foi vítima de uma facada no tórax, ou de um tiro, e etc. E aí furou o pulmão, extravasou sangue,
ou fez um hemopneumotórax, ele pode ter contaminado esse espaço pleural e desenvolver ali um empiema. Ou então o paciente fez um hemotórax, foi drenado, mal drenado, não expandiu adequadamente, ficou uma parte de sangue ali no espaço pleural. O sangue é um ótimo meio de cultura para a bactéria, foi contaminado, e aí faz uma infecção em cima do hemotórax, que a gente também chama muitas vezes de hemotórax infectado. Tá certo? Ah, professor, mas aqui eu estou vendo iatrogênio. Pode ser um empiema iatrogênio? Pode. Pode. Você vai fazer uma punção pleural, não faz uma boa asepsia, uma boa antisepsia, contamina o espaço pleural. Ou então você põe um dreno de tórax e deixa o dreno lá, ao invés do dreno passar 3 dias, você deixa passar 4, 5, 6, 7, uma semana, e aí contamina o espaço pleural. Isso é chamado de iatrogênio. Foi a pessoa que foi lá e fez o procedimento. E tem uma miscelânea de outras causas que eu não vou falar aqui. Então, tem a clínica, geralmente é um quadro infeccioso, o paciente costuma ter febre, dor pleurítica ou não, e tem o diagnóstico, você faz então lá um raio-x de tórax, PA e perfil, ou decúbito lateral com os raios horizontais e vê lá um derrame no paciente que está com a infecção. Tá certo? Eventualmente, na dúvida se é uma consolidação, aquilo branco ou se é líquido, você pode fazer ultrassonografia ou até tomografia. E aí faz a punção pleural, a citologia, a bioquímica e a bacteriologia. Se o líquido for purulento, pessoal, eu não faço mais nem bioquímica, tá certo? Porque não me interessa mais. Eu sei que é um exudato. Se for límpido, só turvo, eu posso fazer dosagem de proteína e desidrogenase lática. Aqui também você faz glicose, porque é importante a dosagem de glicose, porque no empiema, na vigência de infecção, a glicose é consumida e diminui a glicose da pleura, e verifica o pH, que o pH, no caso, é ácido. Tá? E a citologia, infecção bacteriana, vai dar predomínio de neutrófilos. Ah, professor, então, é mais ou menos assim, esse é o roteiro para o diagnóstico. Mas, tudo bem, confirmei que era empiema. No empiema tem esse detalhezinho que é importante para você se conduzir. Tem 3 fases do empiema, que foram essas fases definidas pela ATS, American Thoracic Society, que é fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 também é chamada de fase exudativa, que é um derrame do tipo exudato, livre, sem aderência, sem loja, sem loculação. A fase 2 já é um pouquinho mais adiante, que começa a ter deposição de fibrina e começa a formar lojas de fibrina. O derrame começa a ficar multiseptado. Tá certo? Essa fase 2 é fase fibrinopurulenta e que tem outro sinônimo também, de fase subaguda. E a fase 3 é uma fase que já começa a ter produção de fibroblastos e de fibrose do espaço pleural, é também chamada de fase de organização. Então, tem 3 sinônimos para essas fases. A fase 1, exudativa, fase 2, fibrinopurulenta e a fase 3 de organização. A fase 1 também é a fase aguda, a fase 2 é subaguda e a fase 3 é a fase crônica. É importante eu fazer o diagnóstico de cada fase, porque a conduta, o tratamento vai depender muito de se você está na fase 1, na fase 2 ou na fase 3. Geralmente, antibiótico faz parte do contexto do tratamento. O cirurgião entra para fazer algum tipo de procedimento que vai variar da fase 1 para a fase 2 e para a fase 3. E a fisioterapia também é importante porque quando tem derrame, o pulmão entra em colapso parcial, e aí eu quero que esse pulmão volte a expandir. Então, a fisioterapia vai me ajudar ou ajudar o paciente a reexpandir esse pulmão para
ocupar o espaço pleural, para eliminar o líquido do espaço pleural, que contribui para controle da infecção do espaço pleural. Então, esse tripé: antibiótico terapia, cirurgia e fisioterapia. Dependendo da fase, você vai ter um ou outro procedimento cirúrgico. Vamos lá para a fase inicial, fase aguda, fase exudativa, tá? Tá com pneumonia, apareceu derrame. Nessa fase, pessoal, você vai ter glicose baixa, abaixo de 40 miligramas por decilitro, vai ter a LDH elevada, vai ter o pH baixo, tem o derrame, geralmente é livre. O paciente está geralmente na primeira semana de infecção. Tem a questão do tempo também, que é importante. Daí, nesse caso, antibiótico e drenagem torácica fechada. Colocar um dreno de tórax, tá certo? Drenar o tórax, drenagem torácica sob selo d'água, que é sinônimo de drenagem torácica fechada. Com isso aqui, você trata o derrame na fase 1 ou na fase aguda. Na fase 2, pessoal, na fase 2 é um pouquinho diferente, na fase subaguda, né? Como a gente falou, na fase fibrina purulenta, começa a formar septações, várias lojas. Se você colocar o dreno, ele não drena tudo, porque tem fibrina, vai obstruir. Então, não vai resolver mais só a drenagem. Então, o paciente que estava passando da fase aguda, não resolveu, aí ele entra na fase subaguda, e aí aqui tem que chamar o cirurgião torácico para fazer uma videotoracoscopia. Ele passa uma ótica lá no espaço pleural, vai visualizar aquele pus, a fibrina, aspirar o pus, aspirar a fibrina, lavar a cavidade, limpar a cavidade. Depois disso é que ele põe o dreno de tórax. Esse procedimento também é chamado de descorticação pulmonar precoce. Tudo aquilo que estava depositado de fibrina sobre a pleura visceral e sobre a pleura parietal, o cirurgião vai remover, tá certo? Para permitir que o pulmão possa expandir. Então, veja que na fase 2, só o dreno de tórax não resolve. Aí precisa fazer uma pleuroscopia. Aqui eu estou com uma ótica dentro da cavidade pleural de um paciente com derrame pleural na fase 2. Só para mostrar para vocês que tem muita fibrina. Tem pus e fibrina. Isso aqui é fibrina, tá certo? Tem que remover toda a fibrina, aspira esse líquido, remove a fibrina, tá certo? Remove tudo. Geralmente também eu jogo soro dentro para ir diluindo essa fibrina, para facilitar a aspiração do pus e a remoção da fibrina. Eu passo uma gase, tá vendo que isso aqui naturalmente ia obstruir o dreno, se eu não faço essa lavagem aqui, essa aspiração. Então eu vou jogando soro e vou aspirando. Vou jogando soro e vou aspirando. Essa fibrina que está recobrindo o pulmão, eu tenho que passar uma gase montada para ir liberando essa fibrina. Olha a gase montada, ó. Eu passo essa gase montada e vai liberando a fibrina do pulmão. Eu fico repetindo esse procedimento, lavando, repetindo, passando a gase, aspirando, até aspirar tudo, até limpar toda essa fibrina. Olha aí, como essa fibrina não sairia pelo dreno. Mas eu pedi para drenar o doente nessa fase. Não vai resolver. Vai cronificar, o doente vai demorar mais tempo com o dreno, e se não morrer da infecção. Então, tem que fazer esse procedimento chamado de videopleuroscopia ou videotoracoscopia, tá certo? Para remover toda esta fibrina. Veja que eu estou passando mais uma vez a gás, estou liberando toda a superfície. Isso aqui é o pulmão, e ali é a parede plástica, tá certo? E cada vez que eu faço isso, essa manobra, que eu jogo o soro e que eu aspiro, a cavidade vai ficando mais limpa. Olha aqui que eu já estou vendo o soro e a cavidade mais limpa, tá certo? Jogo soro, um drenozinho aqui, uma mangueira,
e vou aspirando, vai limpando. É essa coisa que o cirurgião torácico tem que fazer. No final, você vai ver um espaço pleural quase todo limpo. Aí sim, aí quase todo limpo, você vai pôr um dreno de tórax e associado com antibiótico terapia, esse paciente vai curar. Isso aqui é a última lavada e olha como ficou limpo. Comparar aquele pus que tinha lá com o que tem agora, tá uma maravilha. E bota o dreno de tórax e está feito o procedimento. Não esqueça que é a fase 2, fase fibrino-purulenta. Ah, professor, e eu fiz o diagnóstico do paciente que já estava com quase um mês com pneumonia, fez pneumonia, depois fez o derrame, botou o dreno, continuou lá com pus e não resolveu, cronificou. Pleura espessada, pulmão encarcerado, é uma loja de epiema. Não adianta, nem a pleuroscopia vai resolver, porque tem muito espessamento pleural, tem pus, e aí o ideal aqui, como o pulmão já está fixo, é fazer uma drenagem aberta. É fazer um orifício na pleura, que a gente chama de estoma pleural. Um estoma na traqueia, traqueostoma, traqueostomia. Um estoma no colo é colostomia, o estoma na pleura é pleurostomia. A pleurostomia é importante para resolver o empiema na fase 3 ou fase crônica. Por quê? Veja essa figura aqui do LOS, quem inventou a pleurostomia. Essa aqui é a pleura que recobre o pulmão, olha, está espessada, a pleura diafragmática espessada e a pleura costal está espessada. Então o pulmão não expande. Então você faz um orifício aqui na pele, epitelizado, e fica lavando isso aqui. Pode jogar soro todo dia. Isso aqui rapidamente trata a infecção. Uma vez a infecção foi debelada, o paciente vai evoluir lentamente para a cura com a expansibilidade desse pulmão depois da reabsorção desse espessamento pleural. Esse aqui é o que nós fazemos na pleurostomia, um LOS modificado, que é um estômago todo epitelizado, aqui é o diafragma de um paciente com empiema. Geralmente, já tem mais de um mês essa empiema, já cronificou, já tem espessamento, a drenagem não resolveu, e a gente faz a pleurostomia, fica desse jeito, e o pulmão fica assim, ó, ele vai expandindo até expandir todo, como nesse caso aqui. Nesse caso aqui, pleurostomia, geralmente tem nível líquido, aí você, depois que faz, fica assim, desse jeito, aí você pergunta, professor, mas não fica esse buraco aberto? Pois é, esse estômago aberto, depois você faz uma plástica e fecha essa pleurostomia e fica desse jeito, e o mais importante é que você resolveu o problema do paciente, tá certo? Pessoal, era uma pincelada rápida sobre empiema pleural. Claro que vocês agora vão ler e vão acrescentar mais, vão enriquecer os conhecimentos sobre o empiema pleural, como cuidar e como você tratar e curar o paciente que é acometido de empiema pleural. Tá bem?